Bom, vocês assistiram o documentário em 3 partes sobre o reality American Next Top Model? Bom, caso vocês não tenham assistido, não se preocupa, não vou dar nenhum spoiler. Mas a gente aqui vai falar um pouquinho sobre, porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha no terceiro episódio final, né? Bom, pra quem não sabe, esse reality, ele foi um sucesso, assim, porque ele estava sendo pioneiro em um programa de TV voltado para modelos. Antes existia programas voltados para encontrar artistas, músicos e tudo mais, bandas, mas algo para modelo não tinha. E aí, essa ideia surgiu a partir da Tyra. Para quem não conhece, Tyra foi uma modelo, uma supermodel, e ela sempre se queixava de como a indústria era racista, machista e que só buscava certos tipos de corpos e que ela já recebeu mais de 2 negativas para ser agenciada. Então ela queria fazer algo que fosse um programa que descobrisse novos talentos, novas supermodels, mas ao mesmo tempo ela queria também lutar contra a indústria. E aí a gente pensando nisso, pô, que ideia brilhante, né? Que ideia, assim, fenomenal, porque ela tá indo, né, bater de frente com a indústria e ela vai priorizar certas situações que não deveriam ter acontecido com ela. Então ela vai focar nisso e de promover uma mudança dentro desse cenário, né? Dentro dessa indústria. É, assim, na teoria, na idealização, foi tudo muito lindo, né? Foi um projeto assim que quando você fala, você fica, caraca, nossa, você vai ajudar muitas pessoas. E bom, essa era a ideia principal, né? Ir contra a indústria, mostrar novos corpos e belezas e assim conseguir alavancar carreiras de pessoas, sabe? Ser quase como um caça-talento da vida. Tá bom. É, já na primeira temporada, podemos dizer que foi um sucesso, né, midiático, mas não foi um sucesso para algumas participantes. E logo na primeira temporada nós tivemos uma participante que era negra, lésbica, e ela sofreu, assim, muitos ataques racistas, muitos comentários racistas dentro da produção, e também não teve nenhum suporte da Tyra. E já na primeira temporada, a gente vendo, né, toda a situação e os relatos, a gente entende que aquela criação, aquela idealização da Tyra já tinha caído por terra. Porque, ok, a Tyra, ela é criadora junto com um outro, né, investidor que vai colocar aí a grana e que vai juntar e ficar com ela ali pra frente. Esqueci o nome dele, mas é Ken alguma coisa. Só que, depois de passarem por muitas emissoras, somente a última foi lá e falou assim, ok, bora tentar aí. Já que eles estavam se afundando mesmo, já não tinha mais nada, assim, na emissora que pudesse alavancar, eles pensaram, ok, vamos testar. E bom, o diretor dessa emissora e de outras, ele, já no começo dessa primeira temporada, queria bater o pé para não ter uma latina no programa. Então a gente vê que tem ali um impasse, sabe? Por quê? O programa precisa de investidores, precisa de aval, né, da direção e da representante ali, né, geral daquela emissora. E tem, né, a pessoa que é dona, né, daquela emissora. E aí, eu acho que nesse sentido, a Tyra teve que fazer alguns malabarismos, mas nada justifica o que ela foi fazendo a partir das outras temporadas.
Porque nessa primeira temporada já teve, assim, esse caso com essa modelo, que era negra e lésbica, falavam até da pele dela, de como ela devia passar mais hidratante, e aí as outras estavam incomodadas porque ela estava passando hidratante. Gente, foi, assim, péssimo, horrível. E um detalhe, eu falei que eu não ia falar muitas coisas, mas enfim, é só, é só o quê? 1% do que aconteceu, tá, gente? Tem outras situações, assim, tenebrosas. Mas, já nessa primeira temporada, essa modelo, ela foi tirada do armário em rede nacional, assim. Tyra jogou essa informação. E nem quis saber se ela estava pronta, se ela queria que divulgasse, assim, nada que foi feito da parte da produção e tudo mais foi, de fato, algo humano, algo acolhedor para aquelas meninas, algo que fosse fortalecer elas durante e pós-programa. Então, resumindo, para não dar nenhum spoiler ou algo do tipo, só vou dar uma passadinha em certas situações para vocês entenderem a gravidade. E vou falar, né, quando for dar o meu spoiler, porque eu quero muito. Ai, gente, a minha amiga me falou sobre essa série, eu já tinha visto os babadinhos rolando pelo Instagram, porque saíram alguns cortes, e um corte específico da Miss Jane me fez ficar assim, caraca, porque eu não sabia o que tinha acontecido com a Miss Jane. E saber que a Tyra, que era a super amiga e tudo mais, que amava, sequer foi estar com ela naquele momento, pra mim, ali ela mostrou quem ela era, sabe? Mas tudo mais, então, vocês vão assistir um documentário que aborda situações complicadas, pesadas, mas tem uma certa, entre aspas, leveza, porque não é uma questão de acusação diretamente, sabe? Tanto que em uma das notícias que saíram era que houve um abuso, né? Não sei se aqui no YouTube também corta, mas enfim. Teve uma violência lá dentro. Uma das modelos, uma das participantes, ficou muito bêbada, ficou muito alterada, e a produção não interviu e deixou que ela fosse, é, fosse levada junto com o outro cara. E eles filmaram tudo, porque era tudo filmado 24 horas. Isso eu acho que a partir da segunda temporada, do segundo ciclo, do terceiro, eu não lembro agora. Mas tudo foi filmado, tudo, absolutamente tudo. E na época ela namorava. E até ela contando pro namorado foi filmado. E os câmeras que estavam ali também sentiram que aquilo não deveria estar acontecendo. Então, assim, tem caso desse tipo de violência, tem caso de racismo, assédio, tem casos de, enfim, violência psicológica, violência física, manipulação. E você, quando vai assistindo tudo, você fica assim, uai, gente, mas a ideia não era ser um ambiente que lutasse contra essas opressões e contra essa parte tão maléfica da indústria? Não era isso que a Tyra queria? A Tyra queria? Não era isso que ela chegou falando? Que seria o forte momento para ela ter uma voz de falar, tipo, eu tô fazendo isso como vingança do que vocês fizeram comigo? Sendo que o que ela fez foi só perpetuar o que a indústria fazia e faz. E ela não foi uma mudança.
ela foi só uma opressão a mais, só que agora com a cartilha da diversidade. Entende? E aí, nossa, eu queria tanto falar mais, mas enfim, se esse vídeo tiver comentários e as pessoas quiserem que eu faça um novo vídeo falando detalhadamente sobre todas as coisas, discutindo. Ai, seria tudo também se fosse uma live, sabe? Aí a gente conversasse, mas enfim. Como não vai ser? Ai, não liga pra minhas unhas porque elas não estão feitas e... Ai, enfim. Mas o babado é, agora bora pra um possível spoiler, que é algo que ficou muito na minha cabeça por conta do episódio final, do terceiro. Então, se você não quiser saber, é essa hora que você vai, né, fechar o vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, de compartilhar, tá bom? De ajudar aqui, tá? E você que vai continuar também, faça isso. Ok. Eu procurei saber sobre o elenco e a equipe. Eu queria muito saber se a Tyra ela estava como parte da produção nesse documentário. Por quê? Gente, eu não sei como são as leis, né, especificamente nos Estados Unidos, porque, enfim, tem cada estado tem a sua soberania e blá blá blá. Mas são acusações e são crimes que ocorreram ali. E a Tyra, pelo que eu me lembro, ela só se desculpa de 2 situações. E são situações que... e uma parece que ela se desculpou por se desculpar, e a outra, ela se desculpou não porque ela viu que errou, mas porque aquilo atingiu ela. E ela relembra daquilo e tem um peso porque fala mais sobre ela do que sobre o outro, que ela traz pra si. Então é tipo, eu fiz isso por conta do meu passado e tudo mais, mas eu queria ajudar, mas eu exagerei, mas mesmo assim eu peço desculpa. Só que essa situação da violência, do abuso que ocorreu na temporada que foi tudo filmado, ela assim saiu, não falou nada. Não falou nada, falou que não participava da parte da produção e que não sabia. Mas ela sabia. Até porque ela era, além da criadora, ela era uma produtora executiva ali dentro. E episódios depois, ela foi falar sobre traição e sobre, enfim, relacionamentos. Porque enfim, quem estava escrevendo provavelmente o roteiro e tudo mais, dirigindo, já tinha acatado a situação para ela, e ela foi lá e fez. E assim, ela não pediu desculpa. Ela não se arrepende, nem o outro criador da série. Eles não se arrependem. Mas, em parte, eu acho que eles não se arrependem enquanto uma fala, enquanto discurso do tipo, me desculpa, realmente isso foi ruim. Não sei lá, mas porque isso talvez fosse abrir uma prova contra eles. Entende? Porque isso foi um crime. Logo, se eles falam que, poxa, me desculpa, esse foi um erro e tudo mais, isso se torna uma prova. Não sei, vozes da minha cabeça. Mas eu achei extremamente curioso esse documentário, porque ali as pessoas estão falando mal do reality, estão falando mal da Tyra, falando sobre o quão desumana ela foi, mas mesmo assim ela tá no documentário, e nesse terceiro episódio, no final, ela fala assim, o que vocês acham de um novo ciclo, que seria o 25? E aí eles fazem pergunta para algumas participantes do passado se elas retornariam para o programa. E algumas falam que sim, outras falam que não e tudo mais, que, enfim, se distanciaram da beleza, que estão bem dentro da área que elas construíram, mas algumas falam que sim. E a Miss Jane, ela perguntou pra ela, né, se a Tyra foi, porque ela teve um AVC e ficou internada na UTI, se eu não me engano,
e quando ela acordou não conseguia se mexer, falar. E só quem foi visitar ela foram os outros dois jurados, que é o... Ah, esqueci o nome dele, que é o fotógrafo, e o outro que é... Ah, é outra gay que eu esqueci também, que é... Tem um J, Jaden? Ai, não lembro, mas enfim. Vocês vão entender também. Mas o babado é que a Miss J fala assim, ah, ela ainda não me visitou. E aí perguntam, se eu não me engano, se ela estaria de novo no show, alguma coisa assim. Ela falou, não, se ela ainda estaria com a Tyra, se elas fariam algo juntos, alguma coisa assim. Mas ela fala, ainda não. Eu acho que esse documentário foi meio que algo do tipo, galera, nós erramos, foi horrível, mas nós conseguimos alavancar certas histórias, certos modelos que fizeram sucesso. Tipo de, sei lá, 500, 3 fizeram sucesso, aí isso já é uau. Mas enfim, falaram que mudaram vidas e tudo mais, e que erraram, que não cometeriam esses erros de novo. Eu acho que esse documentário está sendo uma carta de desculpas e um possível anúncio de uma nova temporada. E provavelmente essa nova temporada vai surgir em alguma plataforma de streaming, possivelmente na Netflix. Até porque eu creio que mesmo a Tyra, ela saiu de um episódio, ela foi cortada como apresentadora, mas ela foi criadora. E não acho que ela tenha vendido a marca. Não sei se ela vendeu a franquia, sabe? E se ela não vendeu e tem, enfim, ali o domínio dessa marca, ela super conseguiria hoje em dia fazer um novo programa. E bom, eu acho isso por conta, né, do ainda não, e vocês assistiriam uma nova temporada, um novo ciclo 25, porque eu acho que eles vão fazer de novo. Mas não foi um pedido de desculpa, não foi um reconhecimento dos erros. Foi basicamente eles tirando o deles da reta e deixando em aberto certas situações, sabe? E chega a ser algo assim curioso, que algumas que passaram por situações tão ruins ficarem com uma vontade de retornar. Porque de fato aquilo foi em outra época, foi aqui em 2003, eu acho que ficou de 2003 ou 2004 até 2018. E de fato era uma outra época. Mas mesmo assim, sabe, você vai pra lá, fala que o programa foi ruim, que a produção fez isso, fez aquilo, a hipocrisia do programa, a falta de humanidade do programa, mas ao mesmo tempo fala sobre o programa ter sido icônico, sobre o programa ter aberto portas ainda, e que talvez você retornaria num All Stars da vida. Para que foi o documentário? Para expor esse outro lado? Ou só para, enfim, criar um burburinho para que as pessoas fiquem falando sobre o programa e assim gere uma vontade de fazer uma nova temporada? Bom, o que vocês acharam? Vocês assistiram? Vocês vão assistir? E caso vocês já tenham assistido, vocês acham que vai ter uma nova temporada? Que isso foi só uma jogada de marketing? E que inclusive vai ser na própria Netflix que vai acontecer? Me fala aí.